Fala, queridão, graça e paz, Pastor Tiesco aqui. E o assunto hoje é Natal. O Natal tá chegando, a gente vê as ruas, os comércios, tudo enfeitado, as famílias reunidas à mesa, o pessoal montando uma árvore de Natal, as casas iluminadas. Mas junto com o Natal vem um monte de pergunta, um monte de questionamento. Tipo assim, fiquei sabendo que o Natal é uma festa pagã. Será que eu devo comemorar? Será que Jesus nasceu em dezembro, no dia 25? E o Papai Noel, de onde surgiu essa figura tão marcante no Natal? Esse cara é de Deus ou não? Vamos falar sobre isso também. E a árvore de Natal? Eu posso ter uma árvore de Natal em casa? Eu posso montar? E de fato, qual que é o verdadeiro sentido e o significado do Natal? Eu vou falar sobre todos esses pontos aqui hoje. Fica comigo até o final desse vídeo, que você vai sair daqui tendo outra visão do Natal. Você talvez vai ouvir coisas que você nunca ouviu, você nunca foi ensinado sobre o Natal. Antes do cristianismo, muitas culturas europeias celebravam alguns eventos no final de dezembro. Um exemplo disso, o solstício de inverno, que acontecia entre os dias 21 e 22 de dezembro. O que celebrava esse dia? Marcava um dos dias mais curtos do ano com relação à luz solar. Após esse dia do solstício, entre os 21 e 22 de dezembro, os dias começaram a ficar mais longos. A comemoração, de fato, era o fim dos dias curtos e o início de dias longos. O solstício dava exatamente na divisa do último dia mais curto do ano com relação à luz solar. A partir daí, os dias teriam mais luz. Então, eles celebravam esse dia com o nome de solstício de inverno. E o Império Romano, através de um imperador, Aureliano, no ano 274 depois de Cristo, ele usou esse evento para realizar uma nova celebração chamada Sol Invictus, que significava Sol Invencível. Ele celebrava o Deus Sol, que era símbolo de luz, símbolo de força e símbolo de renovação. E essa celebração ocorria exatamente no dia 25 de dezembro. E eles acreditavam que nesse dia, o dia do Sol Invencível, era o dia que o Sol começava a triunfar sobre as trevas e a falta de luz do inverno. Então a igreja no quarto século, ela viu uma oportunidade estratégica de usar esse dia para celebrar a verdadeira luz, que é Jesus Cristo. Então eles escolhem exatamente o dia 25, que era o dia que eles celebravam ao Deus Sol, para celebrar o dia do nascimento de Jesus, que é uma luz verdadeira, de fato, a luz invencível. Aí nós temos a origem. O Natal, ele veio de um evento pagão, mas que a igreja estrategicamente usou isso e colocou nessa comemoração um evento como o nascimento de Jesus. Daí temos a origem do Natal. Aí com isso vem outra dúvida. E Jesus, de fato, nasceu em dezembro, no dia 25 de dezembro? E a resposta é não. Cara, se tiver o vídeo pronto, eu vou deixar ele na descrição aqui, mas eu vou falar sobre a data que Jesus provavelmente nasceu. Mas se você pegar os estudiosos, os biblistas, os caras mais renomados, mais respeitados, que estudam a Bíblia, eles vão falar que Jesus nasceu no período do final de setembro com o início de outubro, durante o outono no hemisfério norte. Então, a Bíblia não deixa para nós a data, mas quando a gente pega os acontecimentos, a gente tem essa data, final de setembro com início de outubro. E Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Outra pergunta que vem, e os pinheiros? A árvore de Natal, de onde vem essa cultura? De onde vem o pinheiro de Natal? Querido, e eu vou te falar algo que talvez você nunca ouviu. O pinheiro está na Bíblia Sagrada. Vou te mostrar agora onde que está escrito. Você está duvidando? Vou te mostrar agora. Em Gênesis capítulo 1, versículo 11 e 12 diz assim: Então disse Deus que a terra produza vegetação, plantas que deem semente, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e as árvores que produzem frutos com sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Em Gênesis capítulo 2, versículo 9, também tem uma citação que diz assim: O Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis. Aqui está a origem do pinheiro. Quem criou o pinheiro foi Deus, querido. O pinheiro é aquela árvore sempre verde. É a árvore que ela resiste em meio ao inverno rigoroso, muito frio. É uma das poucas árvores que mantém as suas folhas, a sua folhagem toda verde. Então, obviamente, nesse período de um inverno rigoroso, uma das poucas árvores que nós temos disponível para fazer o enfeite do período do Natal é o pinheiro. Uma coisa também que é pouco falada é que no século XVI, Martim Lutero,
ele é frequentemente associado à figura que popularizou a árvore de Natal. Ele teria colocado velas em uma árvore para simbolizar as estrelas que iluminavam o céu na noite do nascimento de Jesus. Então, no século XVI, Martim Lutero ele foi creditado como um dos caras aí que popularizou a árvore de Natal. E com relação ao presépio, meu Deus e meu pai, vou te ensinar algo agora sobre o presépio. Quando nós estamos passeando pela cidade, ainda mais se tratando dos Estados Unidos, onde o Natal é profundamente enraizado na cultura americana, nós vemos alguns presépios no quintal das pessoas, né, no jardim das pessoas, presépios lindos, enfeites lindos, mas algo que até do meio da cristandade, vamos assim dizer, o ensinamento errado que tivemos, né, a respeito do presépio, é que qual é a figura do presépio? José e Maria, Jesus deitado na manjedoura, um bebezinho e 3 reis magos. Mas deixa eu te dizer, não eram 3? A Bíblia não cita que eram reis. Deixa eu te falar outra coisa. Esses 3 personagens que a gente chama dos 3 reis magos foram visitar Jesus. Nem em uma manjedoura Jesus estava mais. Meu Deus, meu pai, deixa eu te explicar isso. Mateus capítulo 2, versículo 1 vai dizer assim, querido. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então a Bíblia não cita eles como reis magos. A Bíblia só cita que vieram uns magos do Oriente até Jerusalém. A Bíblia não fala que eles eram reis. Eles provavelmente ou vieram da Pérsia, ou da Babilônia, ou da Arábia, mas nada mais disso. Eles não eram reis. A Bíblia não cita eles como reis e nem menciona quantos eram. Por que a gente atribui que eram 3? Mateus capítulo 2, versículo 11 vai falar para nós por que a gente atribui a 3. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Ou seja, 3 foram os presentes que eles ofertaram a Jesus. Mas poderia ser mais de 3 pessoas ou poderia ser menos de 3 pessoas com 3 presentes diferentes. Então, não eram reis e não eram 3. E outra coisa que desmistifica que em Mateus capítulo 2, 11, que a gente acabou de ler, que Jesus não estava mais em uma manjedoura. Jesus estava nos braços de Maria. Olha o que a gente acabou de ler. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Então, esse período que os magos foram visitar Jesus, Jesus poderia ter de 1 até 2 anos de idade. Talvez já era uma criança que andava livremente, ele não estava mais numa manjedoura. Aí, para você ter uma ideia, a tradição medieval, vamos assim dizer, eles deram até os nomes para esses 3 reis magos na cabeça deles, né? Quais eram os nomes deles? Eram Gaspar, Belchior e Baltazar. Eles atribuem a esses três personagens 3 origens diferentes. Um deles era africano, o outro asiático e o outro europeu, simbolizando que todas as nações adorariam Jesus. Querido, isso é lindo, mas isso não está na Bíblia. E eu preciso te falar, preciso abrir os seus olhos para isso. Isso não está na Bíblia. Agora nós entramos na figura, uma das figuras centrais do Natal. Papai Noel. De onde vem essa figura que é tão marcante no Natal? O Papai Noel ele tem origem no século IV, com um bispo chamado São Nicolau. E esse bispo era conhecido pela sua generosidade. E após a morte de São Nicolau, ele foi venerado especialmente na Europa e ele se tornou padroeiro de crianças e marinheiros. Na Holanda ele se tornou Sinterklaas, que era uma figura que estava presente no dia 5 de dezembro. Quando esses holandeses eles migraram para os Estados Unidos, eles trouxeram juntos a sua cultura. Só que nos Estados Unidos o nome mudou para Santa Claus. E a versão moderna, essa versão que a gente conhece do Papai Noel, bonitinho, gorduchinho, roupa vermelha, touca, algumas partes brancas, um velhinho alegre, feliz, contente. Essa imagem, ela se deu pelas campanhas publicitárias da Coca-Cola. Essa versão moderna, ela foi criada por um camarada, um cartunista chamado Thomas Nast, no século XIX. E a Coca-Cola usou essa figura criada por esse Thomas e ela popularizou ele com as campanhas publicitárias que ela criava, que foram um sucesso. A partir daí, o Papai Noel se torna o bom velhinho que nós conhecemos até o dia de hoje. Mas algo que a gente precisa entender e ter cuidado com relação ao Papai Noel, por exemplo, é que o Papai Noel, a origem dele, a forma com que ele foi criado foi se alterando
ao longo dos anos. E o Papai Noel começou hoje, no dia de hoje, ser uma figura que compete com quem? Com o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus. Papai Noel e Jesus têm os mesmos atributos. É estranho eu te dizer isso, mas eu vou te falar. Talvez você nunca pensou nisso, mas nós atribuímos a Jesus, na teologia chamamos de atributos não comunicáveis de Deus. O que é? Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é onipotente porque ele tem todo o poder. Ele é onipresente porque ele está em todo lugar. Ele é onisciente porque ele sabe de todas as coisas. Só que o Papai Noel é tudo isso. Papai Noel é onisciente porque ele sabe o que todas as crianças fizeram o ano inteiro. Ele é onipresente porque ele, em uma noite de Natal, na virada do Natal, ele consegue visitar todas as crianças no mundo inteiro. E ele é onipotente porque ele tem o poder de dar o presente que a criança quer. Na cultura é isso. Papai Noel, ele conhece o pensamento e sabe as ações que as crianças tiveram todo ano. Papai Noel visita todos eles em uma só noite e Papai Noel dá o presente a todos eles conforme eles solicitaram. Então a figura do Papai Noel, ao longo dos anos, ela foi se tornando uma figura que compete com as verdadeiras características de Jesus, que de fato é o verdadeiro sentido do Natal. Então, com isso, nós precisamos ter cuidado dentro do Natal. Então, pastor, depois disso tudo, e aí? Eu devo ou não comemorar o Natal? Porque até agora não ficou claro para mim se eu posso ou não comemorar o Natal. Deixa eu te dizer, cara, deixa eu te dizer algo top. Eu moro atualmente nos Estados Unidos. E algo que a gente precisa entender, principalmente aqui nos Estados Unidos, é que o Natal não é simplesmente mais um feriado ou mais uma festa. O Natal é algo profundamente enraizado na cultura americana. Cara, quando você sai aqui, ó, você vai nos supermercados, tipo Walmart, você vai na Home Depot, na Lowe's, você vai nos locais, assim, nos prédios que estão em construção, o Natal está impregnado em tudo. Nos comércios, tudo está enfeitado de Natal. As músicas ambientes desses locais são de Natal. Você vai trabalhar nas construções, a música ambiente que está tocando são músicas de Natal. Então esse feriado não é qualquer dia, é o dia para o americano. E não só para o americano, para o mundo, cara. Então a gente tem que entender que o Natal não é simplesmente feriado. É algo que está enraizado na cultura das pessoas, principalmente aqui nos Estados Unidos. E isso não pode ser ignorado, mesmo que você tenha inúmeras questões ou dúvidas sobre o Natal, algo que você não pode fazer é simplesmente descartar essa celebração porque você tem dúvidas ou que você acha que a origem dela é pagã. Então nós que somos cristãos, nós temos que usar esse dia que é um marco cultural, e trazer ao nosso favor e apresentar às pessoas o verdadeiro sentido do Natal, porque nesse dia as pessoas estão suscetíveis a ouvir sobre Jesus. E é uma oportunidade para nós focar em ensinar e apresentar o verdadeiro sentido do Natal, que é quem? Jesus. Vou dar um exemplo disso, o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17, versículos 22 e 23. Olha o que está escrito. Então Paulo, pondo-se em pé no meio do Areópago, disse: cidadãos atenienses, vejo que em tudo sois sobremaneira religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar em que estava a inscrição: ao Deus desconhecido. Aquele, pois, que vocês adoram sem conhecer, este é o que eu vos anuncio. Paulo foi levado ao Areópago e ele ia falar aos gregos. Quando ele estava entrando na cidade de Atenas, ele usou a cultura dos atenienses para mostrar Jesus. Ele não atacou a cultura deles. Paulo falou assim: cara, quando eu estava entrando aqui, caminhando, eu vi que vocês têm muitos ídolos, mas eu vi, em especial, um altar que estava escrito assim: altar ao Deus desconhecido. Paulo olhou aquilo e falou assim: cara, é aqui que é a minha oportunidade de eu apresentar Jesus para esse povo. Aí Paulo falou assim: sabe o altar que vocês têm com a inscrição ao Deus desconhecido? É justamente esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é ele que eu vou apresentar para vocês. Ou seja, Paulo não foi contra, ele não rebateu a cultura local, ele usou a cultura para apresentar Jesus. E por que a gente vai rebater o Natal? O Natal, qual que é o sentido? Nascimento de Jesus. Temos que usar isso a nosso favor, querido. Então, independente da origem do Natal, ou da história de Papai Noel, ou da árvore de Natal, uma coisa é certa: o Natal é sim sobre Jesus. O Natal é sobre o nascimento do nosso Salvador. No dia do Natal, o mundo, querido, está falando de Jesus.
E nós, como cristãos, temos que aproveitar essa oportunidade e focar na pessoa de Jesus e tirar, inclusive, os ensinamentos errados que estão dentro da figura do Natal e da pessoa de Jesus. Você tem que aproveitar isso. Sim, querido, celebra o Natal com a sua família. Você deve celebrar o Natal com a sua família. Você pode ter uma árvore de Natal na sua casa, tenha árvore de Natal, troque presente. Sim, querido, faça isso. Só não esqueça do verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro sentido do Natal é Jesus. Jesus, querido. Aproveita esse momento. Se a gente for religioso ao ponto de falar assim, não, eu nem comemoro Natal, aqui em casa a gente não tem Natal, você for religioso a ponto de ser doente dessa forma, você vai tirar Jesus. Vai ficar o quê? Vai ficar só o Papai Noel, vai ficar só a árvore de Natal e vai ficar só a origem pagã de tudo isso. Então, querido, aproveite essa oportunidade em que o mundo está favorável a ouvir sobre Jesus e fale de Jesus, querido. Fale de Jesus. E no fim das contas, querido, o Natal não é sobre presente, o Natal não é sobre comércio, o Natal não é sobre capitalismo agressivo de vendas, não, o Natal é sobre Jesus e o maior presente, quem ganha é nós. Quem ganhou foi nós, é Jesus. Jesus é o nosso maior presente. Querido, não perca a oportunidade de apresentar Jesus às pessoas nesse período do Natal. Você não tem essa abertura em qualquer outra época do ano. Você não tem, querido. É só agora no Natal. Não jogue fora essa oportunidade sendo religioso, extremado. Não, querido. Apresente Jesus. Comemore o Natal com a sua família. Troque presentes. Sim, só não esqueça do verdadeiro sentido. Jesus. Ele é o verdadeiro sentido do Natal. E que nesse Natal você e sua casa, sua família celebrem esse dia com alegria, com fé e gratidão pelo maior presente de todos que nós recebemos, que é Jesus Cristo. Queridão, se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém, curte e comenta aqui embaixo alguma coisa, talvez uma experiência de Natal, mas compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e no final, que Deus abençoe sua vida. Curta o Natal com a sua casa, com a sua família, vai ser top dos top. Que Deus abençoe em nome de Jesus.